vencedores e o reino milenar. Arcádio Sierra Dias. Os vencedores e a salvação. Primeira parte. As três classes de homens. Na Bíblia se diferenciam três classes de homens: os judeus, os gentios e a igreja. Mas além disso, encontramos outras três classes, que em princípio são duas: os crentes e os incrédulos. Mas os crentes se dividem por sua vez em carnais e espirituais, de maneira que temos o homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. O homem natural. A palavra de Deus chama ao incrédulo de homem natural, incapaz de perceber as coisas de Deus. Diz 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Este homem natural é o homem psíquicos, denominado por sua psique, ou alma natural que, como temos dito, é o princípio vital ou de individualidade, assento de seu caráter. É o homem caído, adâmico, nascido uma só vez, morto em seus delitos e pecados, ou que segue a corrente deste mundo por caminhos de completa obscuridade, sem Deus e sem esperança. O príncipe deste mundo tem cegado o homem natural, não regenerado. Este tem a mente entenebrecida. Na queda do homem, a alma deliberadamente se opôs à autoridade do Espírito, e o resultado é que não teve em realidade nenhuma independência, senão que chegou a escravizar-se ao corpo, com suas paixões e desejos. Meditemos nos seguintes versículos. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. Para lhes, os gentios, abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26, 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração. Efésios capítulo 4, verso 18. Há um véu como obstáculo que impede que o homem entenda a Deus. O homem não regenerado nem entende o bem, nem o deseja. Mesmo os judeus, sendo eles o povo terreno, escolhido para manifestar Deus, o povo dos pactos, o povo por meio do qual o Senhor nos deu as Escrituras, o povo por meio do qual nasceu nosso Salvador, ainda eles não podem ver por esse véu. Lemos em 2 Coríntios, capítulo 3, versos de 13 a 15. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotoaram. Pois, até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Se o Senhor Jesus não tira esse véu,
continuam na obscuridade, seja judeu ou gentio. Vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, porque são coisas do Espírito, que não se podem ver nem ouvir com os sentidos naturais, nem entender com a mente natural da alma. Os não regenerados não podem agradar a Deus. Diz Romanos 8, versos 7 e 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É necessário que Deus abra o coração do homem, a fim de que possa compreender a mensagem do Evangelho. O vemos na cidade de Filipos, com ocasião de um ensinamento que compartilhava Paulo à margem de um rio. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Atos, capítulo 16, verso 14. Quando o homem quer ser bom para si mesmo, não tem capacidade de ser. O homem trata de ser bom, mas não pode. E, em um esforço por parecer melhor diante da humanidade e de sua própria consciência, o homem com frequência não comete o pior. Ou pode ser que, em ocasiões, não chegue a ser todo o mal possível. Mas isso se deve a que Deus, em sua misericórdia, tem provisto de um testemunho de si mesmo. O homem leva o testemunho de Deus em sua própria consciência. Mas isso não significa que, em ocasiões, o homem é bom. Diz a Escritura que o que de Deus se conhece lhes é manifesto, pois Deus o manifestou. Romanos 1, versículo 19. Ver também Atos 14, versículo 17. Então, segundo isto, e de acordo com Romanos 2, verso 14, o homem por si mesmo não faz um bem relativo. O crente carnal. Diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, porque a palavra da cruz é loucura aos que se perdem, mas aos que se salvam, isto é, a nós, é poder de Deus. Este versículo se refere aos incrédulos, mas em algo também se pode aplicar aos crentes carnais. A palavra da cruz, ou seja, o Evangelho, é uma loucura para a humanidade não regenerada, devido a que sua mente está submergida nas trevas da ignorância, a superstição e o engano. A sabedoria do mundo não pode nem sequer, ou mais ou menos, vislumbrar a obra de Deus a favor dos homens. A palavra da cruz e a sabedoria de Deus estão inteiramente relacionadas com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ainda no cristão carnal, o autêntico Evangelho, o que enfatiza a cruz de Cristo, não é bem compreendido, porque há duas maneiras de andar do povo cristão. Uma é carnal e a outra é espiritual. Falemos agora do cristão carnal. Por exemplo, em Romanos, capítulo 8, verso 4, a Escritura faz a diferença entre andar na carne e andar no Espírito, quando diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos conforme a carne, senão conforme o Espírito. Logo, o verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois que não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne
não podem agradar a Deus. A palavra carne no Antigo Testamento é bazar, em hebraico, e no Novo Testamento é sarx, em grego. Os cristãos carnais às vezes não se diferenciam muito do homem natural, psíquicos ou almático, pois o crente carnal, sárquicos, não tem alcançado maturidade nem submissão plena a Cristo. É com frequência dominado ainda por sua natureza carnal, porque participa do caráter da carne. Disse Paulo aos irmãos coríntios. Versículos de antes enfatizam essa diferença. Leiamos. Eu, porém, irmãos, não pude vos falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? 1 Coríntios 3, 1 e 4. Um crente carnal não tem a capacidade para desfrutar e experimentar plenamente a vida do Senhor em nós. Hoje em dia, muitos cristãos atribuem ao Espírito o que na realidade é apenas da alma. Há muita confusão sobre isso. Uma coisa é receber os dons, 1 Coríntios 12, 4 e 11, do Espírito, sem que necessariamente haja crescimento espiritual. E outra é viver e expressar o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. O que já supõe uma maturidade espiritual no crente. Os coríntios, como bons gregos, se interessavam pela sabedoria humana e não havia passado a desejar alimentarem-se da sabedoria de Deus. Os coríntios haviam sido ensinados, mas não alimentados, pois o alimento se relaciona com a vida e o ensinamento com o mero conhecimento. Às vezes costumamos pedir ao Senhor mais conhecimento das coisas e muita sabedoria, e até chegamos a pedir que possamos ter a mente dele. Mas o que faríamos com esse conhecimento se ele não habita em sua plenitude em nosso coração? Empregaríamos esse conhecimento com nossas habilidades e mesquinhez naturais, sem que hajam passado pelo processo da cruz? Empregaríamos esse conhecimento com nossos sentidos extraviados pelas artimanhas do diabo? Diz Paulo, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11, 2 e 3. O que é conhecer o Senhor? Conhecer ao Senhor é mais do conhecimento do que fez em sua encarnação, em seu ministério terreno, em sua cruz. Conhecer ao Senhor envolve conhecê-lo intimamente, conhecer o que ele pensa, conhecer seu coração, conhecer seus segredos, suas intimidades. Para que isso ocorra, devemos atender a seu chamado, andar com ele e ter íntima comunhão com ele, ser seus amigos. O crente espiritual. De acordo com a palavra de Deus, há crentes maduros, espirituais, pneumáticos. Efésios capítulo 5, verso 18. Cuja vida está rendida ao Senhor,
na qual se reflete e expressa o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. A vontade do crente espiritual está sujeita à vontade de Deus, porque seu espírito está intimamente unido ao Espírito de Deus. O cristão cujo homem interior tenha sido fortalecido e está em Cristo, habitando pela fé em seu coração, sabe por experiência o que é ser cheio de toda a plenitude de Deus. Chega a se aprofundar até compreender que só na perfeita expressão da unidade do corpo de Cristo é que se pode entender como é grande o nosso Deus, seus propósitos, seu amor e sua misericórdia para conosco. Só o cristão espiritual chega a ser um vencedor. Como determinar a maturidade espiritual de um crente? Para que haja espiritualidade, deve haver disposição no crente. A espiritualidade não se adquire por inércia. A maturidade espiritual sempre se determina pela disposição de sacrificar nossos próprios desejos, interesses e comodidades em prol do reino dos céus e dos interesses do Senhor e dos demais irmãos. E essa disposição de sacrifício se traduz em que se deve pagar um preço. Como as virgens prudentes, toda vez que nossa prioridade for nós mesmos e nossos próprios interesses, somos virgens insensatas e andamos caminhando em derrota. A primeira promessa. Desde o primeiro século da Igreja, muitos irmãos abandonaram o primeiro amor. Apocalipse 2, verso 4. E o melhor e primeiro amor é o Senhor em nós. Não necessariamente é aquele amor que sentimos pelo Senhor no dia em que fomos salvos, nessa lua de mel. Quase sempre, quando se acaba a lua de mel e começam as provas, em muitos há uma queda espiritual de grande envergadura. O Senhor nos manda que vençamos o abandono do primeiro amor. Em que sentido haviam deixado o primeiro amor os irmãos do primeiro século? Por exemplo, muitos se deixavam fascinar não pelo amado habitando em seus corações, senão pelas doutrinas dos judaizantes, como pode ser visto em Gálatas, capítulo 3, verso 1, capítulo 5, verso 7, e em Colossenses, capítulo 2, verso 16, e 20 a 21, do capítulo 2 também. Pela filosofia mística, em sua relação com o nascente gnosticismo e a adoração de anjos, conferir Colossenses 2, verso 8 e 18, passados os séculos, vemos muitos católicos com seu coração inclinado não a Cristo e a sua palavra, senão ao papado romano e ao que diz a Igreja, referindo-se à Igreja Católica. Um pode ter a Cristo só de nome, mas sem ter amor nem afeto pessoal por ele. Se Cristo é nosso primeiro amor, isso significa que seguimos nos alimentando dele como fruto da árvore da vida. O homem caiu por haver crido em Satanás e haver participado de uma rebelião, por haver desobedecido e comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o Senhor nos tem redimido e nos chama a que sejamos vencedores. O homem comeu e desobedeceu, mas há uma recompensa ao vencedor, e é: dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, verso 7, parte B.
A árvore da vida é Cristo, nosso verdadeiro alimento. A nova Jerusalém vindoura será o paraíso de Deus no milênio. A árvore da vida se apresenta como uma enredadeira que está a um e a outro lado do rio da água da vida, no meio da praça da Nova Jerusalém, a cidade esposa do Cordeiro de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Evangelho de João, capítulo 15, verso 1. O comer da árvore da vida era o propósito original de Deus e agora o restaura com sua redenção. É um banquete oferecido pelo Senhor, porque o caminho à árvore da vida foi aberto de novo. Um caminho novo e vivo que nos abriu Cristo através do véu. Hebreus 10, versos 19 e 20. A história tem demonstrado que a igreja tem falhado com o Senhor e tem deixado de ser a expressão de amor de Deus. É por isso que há promessas para o indivíduo vencedor. O homem caiu porque participou na comida de algo que não tinha que comer e que trouxe a ruína. Mas ao comer da árvore da vida, é restaurado a um lugar mais privilegiado do que perdeu Adão. É necessário consolidarmos em nossa vocação, abandonar o legalismo e a aparência externa e alimentar-nos de novo de Cristo, desfrutar-lhe, voltando a Ele com o primeiro amor. O Senhor é nosso pão da vida. João, capítulo 6, verso 35 e 57. É bom o conhecimento, mas segundo Deus, não é o mesmo que alimentar-se só de ensinamentos doutrinais que Cristo como nosso pão da vida. Com essa promessa, o Senhor incentiva e estimula os crentes para que não deixem o primeiro amor, lhe sirvam sempre no amor e desfrutem ao Senhor desde agora, e se fará efetiva como galardão do reino milenar. Mas todo vencedor pode começar a desfrutá-lo desde agora, porque a vida da igreja hoje é um gozo antecipado da Nova Jerusalém. O vencedor é o cristão que se alimenta de Cristo hoje, e como consequência, a promessa é que se alimentará do Senhor como árvore da vida na Nova Jerusalém. Necessitamos vencer o abandono do primeiro amor. A grande maioria dos cristãos não tem suficiente clareza sobre o reino vindouro de Cristo, e à raiz desse desconhecimento ignoram as responsabilidades que se relacionam com eles e costumam confundir o céu, vida eterna, com o reino. Desde agora, quero fazer afirmar que os galardões são muito diferentes de salvação. Os galardões, como seu nome o indica, são prêmios para os que trabalham, para os que lutam, para os que obedecem, para os que negam a si mesmos, para os que levam a cruz, para os que velam, para os vencedores, para recebê-los no reino milenar. Em troca, a salvação é um presente de Deus para seus escolhidos desde antes da fundação do mundo, e um presente nem se ganha, nem se merece, nem se perde. Continua com os vencedores e a cruz, a carne